Bem-vindo ao programa Canal História. Aqui, empreendemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e imediatamente deixar um like. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história das Américas. Esta é uma história sobre um encontro entre mundos que, ao longo de milhares de anos, estiveram separados, desenvolvendo-se por caminhos distintos até que, repentinamente, no alvorecer da Era Moderna, colidiram de maneira que transformou para sempre o curso da história humana. Imagine uma era onde um simples contato entre povos de continentes diferentes, ocorrido de maneira específica, reconfigurou não apenas o mapa político do mundo, mas até mesmo o que as pessoas comiam, as doenças que enfrentavam e como entendiam a si mesmas. Vamos revelar por que esse encontro foi tão profundo, violento e, ao mesmo tempo, transformador. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente não sabiam da existência de outras metades do planeta, desenvolvendo civilizações complexas em total isolamento das demais. É loucura pensar que algo tão fundamental como a batata, o tomate ou o milho eram completamente desconhecidos na Europa antes desse contato, enquanto nas Américas não havia cavalos, vacas ou trigo. Esta é a história de um tempo em que o simples ato de cruzar um oceano ou a visão de seres em navios com velas no horizonte poderia marcar o início de uma transformação global irrevogável. Muitas vezes retratamos o encontro entre velho e novo mundo como uma simples conquista, mas na verdade foi um processo muito mais complexo e multifacetado. Os conquistadores, colonizadores e povos nativos todos participaram de uma intrincada dança de poder, resistência, adaptação e transformação mútua. Eles mantinham suas tradições, suas crenças e seus interesses em constante negociação. Tudo que era preciso era um pequeno mal-entendido, uma aliança com o grupo nativo errado, ou uma doença inesperada, e, num piscar de olhos, impérios inteiros podiam desmoronar, novas sociedades podiam emergir, e o curso da história humana podia mudar drasticamente. Então, de repente, destinos desmoronaram. Começava com pequenas coisas, o avistamento de estranhas embarcações na costa, o ruído perturbador de armas de fogo nunca antes ouvidas, o primeiro contato com doenças para as quais não havia imunidade. Ambições imperiais e jogos de poder começavam uma cadeia que acabava remodelando continentes inteiros. Conquistadores e caciques, missionários e xamãs, colonizadores e escravizados, todos puxavam as cordas, e povos inteiros se tornavam peões em um jogo dramático de transformação global, escondido sob a cobertura de ouro, fé e glória. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época: o intercâmbio colombiano. Você já ouviu falar da extraordinária troca de plantas, animais, tecnologias, doenças e pessoas que transformou dois hemisférios? É um conceito fascinante. Plantas americanas como milho, batata, tomate e pimentas atravessariam oceanos para revolucionar a alimentação mundial, enquanto cavalos, vacas, trigo e café fariam a viagem em sentido contrário. Se esses elementos se adaptassem aos novos ambientes, poderiam alimentar populações inteiras e transformar paisagens. Mas esse intercâmbio também trouxe doenças devastadoras que dizimaram populações nativas que não tinham defesas imunológicas contra elas. Parece inacreditável, não é? Mas essa troca biológica e cultural redesenhou não apenas a ecologia e a demografia, mas a própria história mundial, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Caminharemos por caminhos onde o ar estava impregnado dos sons de línguas que não se conheciam, de tecnologias que se encontravam pela primeira vez, e do choque de visões de mundo que nunca haviam imaginado a existência umas das outras. Descobriremos como as Américas foram habitadas inicialmente, como desenvolveram civilizações complexas em isolamento, e como o encontro com a Europa criou um novo mundo que não era nem inteiramente europeu nem inteiramente indígena, mas algo completamente diferente. Por que este encontro realmente aconteceu? As pessoas viviam em um mundo onde a busca por rotas comerciais mais eficientes para a Ásia motivou explorações marítimas audaciosas, e por um erro de cálculo, acabaram topando com continentes inteiros cuja existência não suspeitavam. O que você comia, como você adorava e o que você pensava, tudo seria transformado por esse encontro acidental que abriu as portas para um dos processos mais dramáticos de troca, conquista, resistência e sincretismo da história humana. Quando alguém ousava questionar as narrativas dominantes sobre esse encontro ou resistir à imposição de novas estruturas de poder, era visto como uma ameaça aos interesses coloniais. Eles chamavam esses resistentes de selvagens ou infiéis. Estes opositores eram frequentemente povos que simplesmente desejavam manter sua autonomia cultural e política, ou líderes que questionavam a legitimidade da conquista.
Os colonizadores os viam como um perigo para a ordem que estavam tentando impor no Novo Mundo. Os exploradores e conquistadores eram muito engenhosos à sua maneira. Os navios quebravam barreiras oceânicas, e as alianças com povos nativos quebravam resistências locais. Mas tudo isso era para o mesmo propósito: expandir impérios e extrair riquezas. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de encontro e transformação. Bem, você terá que vir e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso do contato intercultural, sobre civilizações cuja grandiosidade foi ofuscada e depois redescoberta. Vamos falar sobre povos que resistiram à dominação e criaram novas formas de sobrevivência. E, é claro, falaremos sobre como o mundo continuou até que, finalmente, as sociedades mestiças emergentes começaram a questionar sua própria condição colonial, marcando o início de novas eras de independência e busca por identidade. O encontro tocou todos os aspectos da vida humana, e seus ecos ainda podem ser sentidos nas sociedades multiétnicas, nas práticas culturais sincréticas e nas estruturas sociais que surgiram desse choque de mundos. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver as caravelas daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao verdadeiro começo: a chegada dos primeiros humanos às Américas. Por muito tempo, acreditou-se que os primeiros habitantes chegaram pelo Estreito de Bering aproximadamente 13.000 anos atrás, quando o nível do mar mais baixo durante a última era glacial criou uma ponte terrestre entre a Sibéria e o Alasca. Estes primeiros americanos, frequentemente chamados de povo Clovis devido aos distintos pontos de lança encontrados perto de Clovis, Novo México, espalharam-se rapidamente pelo continente. No entanto, pesquisas recentes complicaram esta narrativa. Evidências arqueológicas de sítios como Monte Verde no Chile, Meadowcroft Rock Shelter na Pensilvânia e Buttermilk Creek no Texas sugerem presença humana nas Américas possivelmente tão cedo quanto 20.000 ou mesmo 30.000 anos atrás. Estas descobertas indicam que a história da migração humana para as Américas foi mais complexa e ocorreu em múltiplas ondas, possivelmente utilizando tanto rotas terrestres quanto costeiras. Uma vez estabelecidos nos novos continentes, estes primeiros americanos adaptaram-se a uma incrível variedade de ambientes, desde o Ártico congelado até florestas tropicais, pradarias abertas e desertos áridos. Em cada região, desenvolveram formas sofisticadas de conhecimento ambiental, técnicas de caça, coleta e eventualmente agricultura adaptadas às condições locais. A domesticação de plantas foi uma conquista particularmente significativa. Em Mesoamérica, região que engloba o México Central e partes da América Central, agricultores primitivos começaram a domesticar milho a partir de seu ancestral selvagem, Teuzinto, por volta de 9.000 anos atrás. Este processo de seleção artificial transformou uma pequena planta gramínea com apenas alguns grãos em uma cultura produtiva que se tornaria a base da nutrição mesoamericana. Nos Andes, agricultores domesticaram batatas, quinoa e amaranto adaptados ao ambiente de alta altitude. Na Amazônia, cultivavam mandioca e outros tubérculos resistentes a solos relativamente pobres. Na América do Norte, o que é hoje o sudeste dos Estados Unidos tornou-se centro de domesticação para plantas como girassol e araruta. Com bases agrícolas estabelecidas, sociedades complexas emergiram em várias regiões das Américas. Em Mesoamérica, as primeiras civilizações incluíam os Olmecas, 1500–400 a.C., frequentemente chamados de cultura-mãe da região por estabelecerem padrões culturais, artísticos e religiosos que influenciariam civilizações posteriores. Sua sociedade complexa incluía centros cerimoniais com pirâmides monumentais, sistemas de escrita pictográfica e um calendário sofisticado. A civilização maia floresceu na região que hoje abrange o sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Seu período clássico, 250–900 d.C., viu a construção de impressionantes cidades-estado como Tikal, Palenque e Copán, cada uma com templos em pirâmides, palácios e praças. Os maias desenvolveram um único sistema de escrita totalmente desenvolvido das Américas pré-colombianas, um sistema matemático sofisticado incluindo o conceito de zero, desenvolvido independentemente dos matemáticos do Velho Mundo. E conhecimentos astronômicos extraordinariamente precisos que permitiam prever eclipses e calcular o ano solar com precisão maior que o calendário então usado na Europa. Em Teotihuacan, no centro do México, uma metrópole impressionante floresceu entre 100 a.C. e 650 d.C., abrigando possivelmente 200.000 pessoas no seu auge, uma das maiores cidades do mundo na época.
Sua influência cultural e comercial estendia-se por toda a Mesoamérica. A cidade foi planejada meticulosamente com um eixo principal, a Avenida dos Mortos, alinhado astronomicamente, flanqueado por impressionantes estruturas como a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. Os astecas surgiram mais tarde, construindo um poderoso império centralizado em Tenochtitlán, atual cidade do México, a partir do século XIV. Quando os espanhóis chegaram em 1519, encontraram uma metrópole impressionante com aproximadamente 200 mil habitantes, construída em ilhas no Lago Texcoco, com templos majestosos, palácios, mercados movimentados, aquedutos e jardins flutuantes, chinampas. O Império Azteca controlava grande parte do México Central através de alianças, conquistas e um sistema elaborado de tributos. Nos Andes, a civilização mais notável foi a Inca, mas foi precedida por várias culturas sofisticadas. Caral, no Peru, data de aproximadamente 3000 a.C. e é considerada a mais antiga civilização das Américas, contemporânea às primeiras civilizações do Egito, Mesopotâmia, Índia e China. O Império Inca, estabelecido no século XIII, tornou-se o maior estado pré-colombiano, estendendo-se do atual Equador através do Peru e Bolívia até partes do Chile e Argentina. Sua capital, Cusco, era o centro de uma rede impressionante de estradas que cobriam mais de 40 mil quilômetros, ligando diversas regiões ecológicas. Os incas eram mestres em engenharia de terraços agrícolas, permitindo agricultura em encostas íngremes dos Andes, e desenvolveram sistemas sofisticados de armazenamento de alimentos que ajudavam a garantir segurança alimentar. Na América do Norte, culturas complexas também se desenvolveram. Na região dos Grandes Lagos e Vale do Ohio, a cultura Opevel, 200 a.C. 500 d.C., e posteriormente a cultura mississippiana, 800-1600 d.C., construíram montes de terra monumentais, alguns em formas de animais, como o famoso Grande Serpente em Ohio, e estabeleceram redes comerciais extensas. Cauquia, perto da atual Saint Louis, foi o maior centro urbano norte-americano pré-colombiano ao norte do México, abrigando possivelmente 20 mil pessoas no seu auge, c. de 1050-1150 d.C. No que é hoje sudoeste dos Estados Unidos, os povos Pueblo, incluindo a Nasazia ancestral Pueblo, Mogolon e Chocão, desenvolveram impressionantes complexos residenciais multipavimentos, frequentemente em penhascos, e sistemas sofisticados de irrigação no deserto. Pueblos como Mesa Verde, Chaco Canyon e Cliff Palace exemplificam estas realizações arquitetónicas. Nas florestas do leste da América do Norte, confederações poderosas como a Liga Iroquesa desenvolveram sistemas políticos sofisticados baseados em princípios democráticos e separação de poderes que posteriormente influenciariam pensadores como Benjamin Franklin. Na costa noroeste do Pacífico, sociedades como Zaida, Tlingit e Tsimshian desenvolveram culturas marinhas ricas, expressas em arte totem elaborada e sistemas econômicos complexos incluindo potlatch, cerimônia de redistribuição. Nas planícies da América do Norte, povos inicialmente agricultores desenvolveram culturas nômades centradas no bisão após a introdução do cavalo pelos europeus no século XVI. Na região amazônica, pesquisas recentes revelaram sociedades muito mais complexas que anteriormente imaginado, com manejo sofisticado da floresta, terra preta, solo antropogênico enriquecido, para agricultura e assentamentos grandes interligados. Quando europeus chegaram às Américas no final do século XV, encontraram, portanto, não terras selvagens vazias, mas continentes povoados por diversas sociedades, desde impérios sofisticados até bandos de caçadores-coletores, cada um adaptado a seu ambiente específico. Estimativas populacionais variam enormemente, mas pesquisas recentes sugerem que a população total das Américas em 1492 pode ter sido entre 50 e 100 milhões de pessoas. A chegada europeia às Américas foi precedida por explorações nórdicas. Por volta do ano 1000 d.C., Leif Erikson e outros exploradores nórdicos da Groenlândia estabeleceram brevemente assentamentos em Vinland, atual Newfoundland, Canadá, mas estes contatos foram limitados e temporários, sem impacto duradouro. A verdadeira transformação começou com a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Buscando uma rota ocidental para a Ásia, Colombo desembarcou no Caribe, iniciando um processo que alteraria fundamentalmente ambos os hemisférios. Embora Colombo tenha morrido acreditando ter alcançado as Índias, exploradores subsequentes como Américo Vespúcio reconheceram que havia encontrado continentes previamente desconhecidos pelos europeus. O impacto mais imediato e devastador do contato foi biológico. Populações americanas não tinham imunidade para doenças europeias como varíola, sarampo e gripe. Ondas de epidemias varreram o continente, frequentemente precedendo exploradores europeus reais, dizimando populações e desestabilizando sociedades.
Em algumas regiões, a mortalidade excedeu 90%. Este colapso demográfico catastrófico facilitou a conquista europeia e alterou profundamente as paisagens americanas, já que áreas anteriormente gerenciadas por humanos retornaram à floresta secundária. A conquista dos dois maiores impérios, Azteca e Inca, ilustra a combinação de fatores que facilitou a dominação europeia. Quando Hernán Cortés chegou ao México em 1519 com apenas 500 homens, beneficiou-se de vários fatores. Revoltas contra o domínio azteca permitiram formar alianças cruciais com grupos locais, particularmente tlaxcalans. Armas de aço e cavalos proporcionaram vantagem tática, e doenças enfraqueceram a resistência azteca. Similarmente, quando Francisco Pizarro enfrentou o Império Inca em 1532, encontrou enfraquecido por guerra civil recente e epidemias introduzidas. O ouro e prata das Américas transformaram a economia global. A mina de prata de Potosí na atual Bolívia sozinha produziu cerca de 60% da prata mundial nos séculos XVI e XVII. Esta enorme transferência de riqueza para a Europa financiou o crescimento imperial espanhol, mas também contribuiu para a inflação significativa, revolução dos preços, e alterou relações econômicas globais. Eventualmente, muito deste tesouro acabou na China através do comércio, ligando efetivamente economias de todo o mundo. O impacto ecológico do contato, chamado intercâmbio colombiano, foi igualmente profundo. Cultivos americanos como milho, batata, mandioca, tomate, pimentões, cacau e tabaco transformaram dietas e economias globais. Estima-se que até um terço das culturas alimentícias consumidas globalmente hoje originou-se nas Américas. A batata, em particular, tornou-se alimento básico na Europa, contribuindo para a explosão populacional, enquanto a mandioca desempenhou papel similar na África. Em troca, europeus introduziram nas Américas cavalos, gado, porcos, ovelhas, cabras, trigo, arroz, bananas, café, cana-de-açúcar e inúmeras outras plantas e animais. Estes transformaram ecologias nativas e práticas de subsistência. Cavalos revolucionaram as culturas indígenas das grandes planícies norte-americanas, enquanto gado e porcos alteraram paisagens extensivamente. As sociedades coloniais que emergiram após a conquista variaram significativamente por região. As diferenças entre colônias espanholas, portuguesas, britânicas, francesas e holandesas refletiam tanto características dos colonizadores quanto condições locais, densidades populacionais nativas e recursos disponíveis. Em regiões com grandes populações indígenas e riqueza mineral, como México e Peru, espanhóis estabeleceram sociedades coloniais hierárquicas baseadas em extração mineral e exploração de trabalho indígena. Instituições como a encomienda, concessão de trabalho indígena a colonos e sistemas de trabalho forçado nas minas caracterizaram estas economias. O Brasil português desenvolveu-se inicialmente em torno da extração de pau-brasil e posteriormente adotou modelo de plantation com foco em açúcar, utilizando escravos africanos após o declínio populacional indígena. Diferentemente da América Espanhola, o Brasil permaneceu unificado em vez de fragmentar-se em múltiplas repúblicas após a independência. As colônias britânicas da América do Norte seguiram padrões variados. As colônias sulistas adotaram um sistema de plantation, particularmente para tabaco e algodão, dependente de escravidão africana. As colônias médias desenvolveram agricultura comercial diversificada, e as colônias da Nova Inglaterra basearam-se em agricultura familiar e comércio marítimo. A densidade populacional indígena relativamente menor na costa leste facilitou assentamentos de colonização europeia mais completos. As colônias francesas concentrarão-se inicialmente no comércio de peles no Canadá e São Lourenço, desenvolvendo relações comerciais extensivas com nações indígenas. No Caribe, ilhas como Saint-Domingue, atual Haiti, tornaram-se colônias de plantation lucrativas baseadas em escravidão e produção de açúcar. O Caribe exemplifica as transformações demográficas extremas provocadas pela colonização. Em ilhas como Cuba, Hispaniola e Jamaica, populações indígenas originais foram quase completamente dizimadas por doenças, escravidão e guerra. Europeus então importaram africanos escravizados em números enormes para trabalhar em plantations açucareiras. O resultado foi sociedades fundamentalmente novas com composições demográficas radicalmente alteradas. De fato, o tráfico transatlântico de escravos tornou-se componente crucial da economia colonial americana. Aproximadamente 12,5 milhões de africanos foram embarcados para as Américas entre os séculos XVI e XIX, com cerca de 10,7 milhões sobrevivendo à terrível passagem do meio. A maioria foi enviada para o Caribe e Brasil, onde expectativas de vida em plantations de açúcar eram particularmente baixas, requerendo constante reabastecimento da força de trabalho. Nas regiões de mineração,
sistemas como a mita andina, trabalho rotativo forçado, foram empregados para extrair prata de minas como Potosí na atual Bolívia. Nestas minas, condições brutais resultaram em taxas de mortalidade extremamente altas entre trabalhadores indígenas forçados, muitos dos quais morreram de exaustão, acidentes ou envenenamento por mercúrio usado no processo de refinamento. Apesar destas condições devastadoras, povos indígenas e africanos escravizados não foram receptores passivos da dominação colonial. Resistência tomou muitas formas, desde rebeliões abertas e comunidades de fugitivos, quilombos no Brasil, palenques na América Espanhola, marrom comunitis no Caribe, até formas mais sutis de resistência cultural e adaptação. As Américas viram numerosas rebeliões indígenas significativas, incluindo a liderada por Tupac Amaru II no Peru, de 1780 a 1781, a Conspiração dos Alfaiates no Brasil, 1798, e o Movimento Pueblo de 1680 no sudoeste dos Estados Unidos. Revoluções de escravos incluíram a bem-sucedida Revolução Haitiana, de 1791 a 1804, liderada por Toussaint Louverture, a única revolta de escravos bem-sucedida que resultou na criação de um Estado independente. Culturalmente, o encontro entre povos europeus, americanos e africanos resultou em sincretismo elaborado. Religiões afro-americanas como Santeria, Cuba, Vodou, Haiti e Candomblé, Brasil, combinaram crenças africanas tradicionais com elementos católicos. Na música, estilos como samba, jazz, blues e inúmeros outros emergiram desta fusão cultural. Culinárias regionais por todas as Américas refletem misturas similares de influências. As próprias identidades coloniais evoluíram com o tempo. Na América Espanhola, uma sociedade de castas complexa desenvolveu-se, categorizando pessoas por ancestralidade racial: peninsulares, nascidos na Espanha, crioulos, descendentes de espanhóis nascidos nas Américas, mestizos, miscigenação europeia indígena, mulatos, miscigenação europeia africana e inúmeras outras categorias. Embora teoricamente rígidas, estas categorias frequentemente permitiam certa mobilidade na prática, particularmente através de riqueza. Por volta do final do século XVIII, movimentos de independência começaram a varrer as Américas. A Revolução Americana, de 1775 a 1783, criou os Estados Unidos como primeira república independente do Novo Mundo. A Revolução Haitiana, de 1791 a 1804, estabeleceu Haiti como primeira república negra e segundo país independente do hemisfério. Entre 1810 e 1826, a maioria das colônias espanholas conquistou independência através de movimentos liderados por figuras como Simão Bolívar e José de San Martín. O Brasil alcançou a independência de Portugal em 1822 sob circunstâncias incomuns, tornando-se monarquia sob Dom Pedro I. Estas novas nações enfrentaram desafios significativos. Muitas sofreram períodos de instabilidade política, guerras civis e conflitos sobre definição de cidadania e identidade nacional. Questões de integração indígena, legado da escravidão e relações com poderes europeus continuaram a moldar desenvolvimentos através do século XIX e além. Os Estados Unidos expandiram-se dramaticamente através do continente durante o século XIX sob a bandeira do Destino Manifesto, incorporando territórios através de compra da Louisiana, compra do Alasca, negociação, Tratado do Oregon e guerra mexicano-americana. Esta expansão frequentemente ocorreu às custas de povos indígenas e México. Simultaneamente, a nação lutou com questões de escravidão, resultando eventualmente na Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865. Na América Latina, o período pós-independência viu contínuas lutas entre liberais e conservadores, federalistas e centralistas, e sobre o papel da Igreja e militares. A Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, devastou o Paraguai, enquanto a Guerra do Pacífico, de 1879 a 1884, redefiniu fronteiras entre Chile, Peru e Bolívia. Por todas as Américas, povos indígenas continuaram a enfrentar pressões sobre suas terras e autonomia. O século XX trouxe novos desafios e transformações. A Revolução Mexicana, de 1910 a 1920, foi a primeira grande revolução social do século, estabelecendo princípios de reforma agrária e direitos trabalhistas. A Grande Depressão afetou economias por todo o hemisfério, enquanto as guerras mundiais reconfiguraram relações geopolíticas. Durante a Guerra Fria, as Américas tornaram-se arena crucial na luta entre capitalismo e comunismo. A Revolução Cubana de 1959 estabeleceu o primeiro Estado socialista do hemisfério, desencadeando ondas de reação.
Os Estados Unidos frequentemente apoiaram regimes autoritários anticomunistas, enquanto movimentos revolucionários emergiram em países como Nicarágua, El Salvador e Chile. Ditaduras militares dominaram muitos países latino-americanos durante as décadas de 1960 a 1980. O final do século XX viu ondas de democratização através da América Latina, enquanto movimentos indígenas ganharam nova proeminência. Países como Bolívia e Equador reconheceram oficialmente sua natureza plurinacional e incorporaram conceitos indígenas como sumac causai, bom viver, em suas constituições. No Canadá e Estados Unidos, primeiras nações povos nativos intensificaram esforços por soberania, direitos e reconhecimento cultural. Economicamente, o neoliberalismo dominante dos anos de 1980 a 1990 deu lugar parcialmente a governos de centro-esquerda em muitos países latino-americanos no início do século XXI, embora com resultados mistos. Novas potências como China aumentaram dramaticamente seu envolvimento econômico no hemisfério. Demograficamente, as Américas continuam a ser moldadas por migração. Os Estados Unidos permanecem principal destino de migrantes globais, enquanto movimentos significativos de população ocorrem entre países latino-americanos. Estas migrações contemporâneas adicionam novas camadas à complexa mistura cultural das Américas. O encontro que começou em 1492 continua a desenrolar-se. As Américas permanecem laboratório de miscigenação cultural, inovação social e evolução de identidades. As tensões entre legados coloniais e aspirações democráticas, entre tradições indígenas e modernidade global, continuam a moldar todas as sociedades do hemisfério. O processo de reescrever a história iniciado naquele encontro fatídico permanece inacabado, seu capítulo final ainda por ser escrito. A história das Américas, portanto, é simultaneamente história de devastação e resistência, conquista e adaptação, opressão e luta por liberdade. É a história de encontros que transformaram o mundo não apenas politicamente, mas biologicamente, culturalmente e conceitualmente. E é a história que continua a se desenrolar, à medida que os povos das Américas continuam a negociar identidades complexas e futuros compartilhados no século XXI. Para compreender plenamente o impacto do encontro entre Velho e Novo Mundo, devemos considerar como transformou não apenas as Américas, mas o mundo inteiro. O afluxo de metais preciosos para a Europa não apenas financiou o desenvolvimento do capitalismo mercantil e eventual revolução industrial, mas também possibilitou maior comércio com a Ásia, especialmente China, que absorveu quantidade enorme de prata americana. A introdução de culturas americanas como batata, milho e mandioca literalmente alterou o curso da história global, permitindo crescimento populacional sem precedentes na Europa, Ásia e África. Estima-se que por volta de 1700, batatas e milho alimentavam 500 milhões de pessoas fora das Américas, talvez um terço da população mundial da época. Novos produtos comerciais como açúcar, tabaco e algodão, cultivados em plantations americanas principalmente por trabalho escravo, criaram novos padrões de consumo global e ajudaram a impulsionar a industrialização na Europa. O desejo por estes produtos estabeleceu padrões comerciais triangulares entre Europa, África e Américas que definiram a economia atlântica por séculos. Um aspecto frequentemente negligenciado do intercâmbio colombiano é seu impacto ambiental. A introdução de gado, porcos e cavalos transformou ecologias americanas, alterando padrões de vegetação e frequentemente contribuindo para a substituição de ecossistemas nativos. Práticas agrícolas europeias frequentemente resultaram em erosão do solo e outras perturbações ambientais. Culturalmente, o encontro forçou ambos os lados a reconsiderar suas visões de mundo. Para europeus, a própria existência de continentes e povos previamente desconhecidos desafiou compreensões bíblicas tradicionais do mundo e colocou questões desconfortáveis sobre como estes povos se encaixavam nos esquemas existentes de história humana e salvação. Para povos nativos, a chegada de estranhos com tecnologias desconhecidas e agendas incompreensíveis foi similarmente desorientadora, requerendo adaptação rápida de estruturas cosmológicas existentes. Culturalmente, o encontro forçou ambos os lados a reconsiderar suas visões de mundo. Para europeus, a própria existência de continentes e povos previamente desconhecidos desafiou compreensões bíblicas tradicionais do mundo e colocou questões desconfortáveis sobre como estes povos se encaixavam nos esquemas existentes de história humana e salvação. Para povos nativos, a chegada de estranhos com tecnologias desconhecidas e agendas incompreensíveis foi similarmente desorientadora, requerendo adaptação rápida de estruturas cosmológicas existentes.
Na sua tentativa de compreender os povos nativos, europeus frequentemente os descreviam através de lentes contrastantes, ou como selvagens que precisavam ser civilizados, ou como nobres selvagens vivendo em estado natural não corrompido por civilização. Ambas perspectivas fundamentalmente mal compreendiam culturas nativas complexas e distintas, cada uma com sua própria história, cosmologia e adaptações ambientais. Estas tendências europeias de entender povos nativos através de suas próprias preocupações culturais e projeções continuaram através dos séculos em formas variadas, até a antropologia moderna começar a desenvolver abordagens mais empáticas e contextualmente informadas. Mesmo assim, estereótipos e mal-entendidos persistem em cultura popular e discurso político. Para povos nativos, respostas ao encontro variaram dramaticamente. Alguns grupos resistiram militarmente, enquanto outros buscaram alianças estratégicas. Alguns adotaram seletivamente tecnologias e práticas europeias enquanto mantinham elementos culturais principais, enquanto outros foram forçados a transformações mais extensivas. Aqueles que sobreviveram ao impacto inicial frequentemente demonstraram notável resiliência e adaptabilidade. Um elemento crucial frequentemente negligenciado nesta história é a agência de povos nativos. Mesmo em circunstâncias extremamente desfavoráveis, povos indígenas não foram simplesmente vítimas passivas, mas atores estratégicos que tomavam decisões calculadas com base em seus próprios interesses e entendimentos culturais. Líderes indígenas utilizavam diplomacia, alianças militares, adoção cultural seletiva e resistência aberta ou encoberta para navegar circunstâncias rapidamente em mudança. A conquista do México ilustra esta complexidade. O sucesso de Cortés dependeu crucialmente de alianças com cidades-estado que ressentiam domínio asteca, particularmente Tlaxcala. Estas alianças forneceram não apenas apoio militar crucial, mas também intérpretes, guias e inteligência política vital. A famosa intérprete Malintzin La Malinche, uma mulher nativa que se tornou tradutora e conselheira de Cortés, exemplifica as maneiras complexas em que indivíduos indígenas navegaram estes encontros. Mesmo após conquista militar inicial, dinâmicas de poder colonial permaneceram mais complicadas que simples dominação europeia. Élites nativas frecuentemente mantinham posições significativas como intermediárias entre comunidades indígenas e autoridades coloniais. Na América Espanhola, a República de Índios existia paralela à República de Espanhóis, com muitas comunidades mantendo governança local interna significativa sob estrutura colonial mais ampla. No Brasil, grupos indígenas estrategicamente jogavam portugueses contra franceses, enquanto nas florestas amazônicas, missionários jesuítas frequentemente serviam como intermediários entre comunidades nativas e autoridades coloniais. Na América do Norte, confederações poderosas como as 5 nações iroquesas equilibravam efetivamente poderes coloniais britânicos e franceses uns contra os outros por extensos períodos. Nas regiões mais remotas, alguns grupos mantiveram independência efetiva bem até período moderno. Os Mapuche do Chile resistiram com sucesso à conquista espanhola, forçando o reconhecimento de território autônomo através da fronteira do rio Biobío. Os Comanche estabeleceram domínio sobre vastas regiões do que é agora Texas e Novo México, efetivamente criando seu próprio império que controlava rotas comerciais e exigia tributo de assentamentos espanhóis e mexicanos. A escravidão africana nas Américas similarmente envolvia mais que simples opressão, por mais brutal que o sistema fosse. Africanos escravizados trouxeram consigo diversas culturas, habilidades, conhecimentos e estratégias de resistência. Desde rebeliões abertas até fuga, sabotagem, preservação religiosa secreta e muitas outras formas de resistência, pessoas escravizadas constantemente desafiavam um sistema que buscava reduzi-las à propriedade. Comunidades de escravos fugitivos estabeleceram-se por todas as Américas, quilombos no Brasil, palenques na América Espanhola, comunidades marrom no Caribe. Palmares, o maior quilombo brasileiro, existiu por quase um século, de 1605 a 1694, abrigando talvez 20.000 pessoas e efetivamente funcionando como Estado independente. Os marrons da Jamaica forçaram britânicos a assinar tratados reconhecendo sua autonomia. A mais dramática afirmação de resistência veio com a Revolução Haitiana, de 1791 a 1804. Quando escravos na colônia francesa de Saint-Domingue revoltaram-se e eventualmente derrotaram forças francesas, britânicas e espanholas para estabelecer Haiti como primeira república negra. Este evento abalou profundamente poderes escravistas por todas as Américas, demonstrando possibilidade de resistência bem-sucedida em larga escala. Religiosamente, o encontro produziu resultados complexos. Enquanto missionários cristãos buscavam conversão de povos nativos e africanos escravizados, as realidades no terreno frequentemente envolviam sincretismo significativo.
Divindades indígenas eram identificadas com santos católicos, práticas de cura nativas continuavam sob verniz cristão, e significados religiosos nativos frequentemente informavam interpretações de cristianismo. Na prática, muitas comunidades efetivamente praticavam dupla religião, participando publicamente em rituais cristãos enquanto mantinham práticas religiosas tradicionais privadamente. Este fenômeno continua em muitas regiões até hoje, onde cerimônias cristãs coexistem com ou incorporam elementos religiosos nativos. Religiões sincréticas afro-americanas como Santeria, Cuba, Vodou, Haiti, Candomblé e Umbanda, Brasil, demonstram como africanos escravizados criativamente preservaram tradições religiosas ancestrais fundindo-as com catolicismo. Orixás e Lvás, divindades africanas, eram identificadas com santos católicos, permitindo veneração contínua sob disfarce aceitável aos senhores de escravos. Entre grupos nativos norte-americanos, movimentos religiosos revitalistas como o Ghost Dance e Church of the Native American representavam tentativas de abordar realidades coloniais através de estruturas espirituais que combinavam elementos tradicionais e cristãos. O surgimento de igreja nativa, utilizando peiote em cerimônias religiosas que incorporam elementos cristãos e nativos, exemplifica estas adaptações criativas. A língua também reflete complexidades do encontro. Espanhol e português nas Américas incorporaram numerosos termos de línguas indígenas e africanas. Línguas crioulas emergiram no Caribe e outras regiões, combinando elementos linguísticos europeus, africanos e às vezes nativos em novos sistemas gramaticais. Creol no Haiti, papiamento em Aruba, Curaçao, e numerosas outras línguas crioulas representam inovações linguísticas significativas nascidas do encontro colonial. Mesmo onde línguas europeias predominavam, frequentemente desenvolviam características distintivas não encontradas em suas contrapartes europeias. Espanhol mexicano, colombiano ou argentino, português brasileiro, inglês caribenho, cada um desenvolveu vocabulários, pronúncias e às vezes estruturas gramaticais influenciadas por contextos locais e contato com outras línguas. Inúmeras línguas indígenas foram perdidas durante o período colonial, especialmente aquelas com números relativamente pequenos de falantes. No entanto, línguas maiores como Quechua, Aimara, Nahuatl, Maia, Guarani e outras sobreviveram e permanecem vibrantes até hoje. Guarani é língua oficial coigual com o espanhol no Paraguai. Quechua tem status oficial em Peru e Bolívia, e revitalização linguística está ocorrendo entre muitos grupos nativos norte-americanos. A culinária talvez ofereça o exemplo mais tangível de intercâmbio cultural. Cozinhas regionais por todas as Américas representam fusões de ingredientes e técnicas indígenas, europeias e africanas. Condimentos, métodos de cozimento e combinações de sabores refletem histórias específicas de encontro e adaptação em cada região. No México, técnicas culinárias meso-americanas e espanholas fundiram-se, com pratos indígenas baseados em milho, feijão e pimentas encontrando influências mediterrâneas. No Peru, tradições culinárias incas combinaram-se com espanholas, posteriormente incorporando influências chinesas e japonesas. A soul food afro-americana representa adaptações criativas por pessoas escravizadas utilizando ingredientes disponíveis e incorporando técnicas africanas ocidentais. Estas tradições culinárias continuam a evoluir, agora influenciadas por migração contínua e globalização. A música similarmente evoluiu através de intercâmbio cultural. Formas musicais africanas, europeias e indígenas combinaram-se de diferentes modos através das Américas para criar estilos regionais distintos. Samba brasileiro, rumba cubana, jazz norte-americano, soca caribenha e inúmeros outros gêneros surgiram destas interações culturais, frequentemente inicialmente entre populações marginalizadas. Estes processos de intercâmbio, adaptação e sincretismo não ocorreram em campo de jogo equilibrado, mas em contextos moldados por grandes desigualdades de poder. Ainda assim, seria equivocado ver estas interações como simplesmente unidirecionais ou ver povos não europeus como recipientes passivos. Ao longo da história das Américas, indivíduos e comunidades marginalizadas demonstraram extraordinária criatividade, resiliência e agência em manter e adaptar suas culturas sob condições extremamente adversas. Esta agência continuou nos movimentos de independência que varreram as Américas do final do século XVIII ao início do XIX. Enquanto elites crioulas, descendentes de europeus nascidos nas Américas, frequentemente lideravam estes movimentos, participação de grupos indígenas, afrodescendentes e mestiços foi crucial para seu sucesso. Os libertadores como Simão Bolívar frequentemente prometiam cidadania inclusiva e igualdade sob lei, embora realidades pós-independência frequentemente ficassem aquém destes ideais.
As novas nações independentes lutaram com questões fundamentais de identidade e inclusão. Quem pertencia à nação? Como sociedades construídas sobre hierarquías raciais coloniais poderiam realizar ideais republicanos de igualdade? Como poderiam forjar identidades nacionais coerentes a partir de populações etnicamente diversas com histórias divergentes? Estas questões foram respondidas diferentemente através das Américas. Os Estados Unidos inicialmente limitaram cidadania plena a homens brancos proprietários, excluindo explicitamente povos nativos, índios não tributados e implicitamente afro-americanos escravizados da definição nacional. A Constituição haitiana de 1805, em contraste, declarou todos os cidadãos negros, independente de tom de pele atual, enfatizando ruptura com hierarquias raciais coloniais. Na América Latina, intelectuais como José Vasconcelos no México promoveram mestiçagem, miscigenação, como base para a identidade nacional, argumentando que força distintas das nações latino-americanas vinha precisamente da fusão de povos europeus, indígenas e africanos. Este mito de democracia racial tinha apelo ao sugerir identidades nacionais inclusivas, mas frequentemente mascarava realidades contínuas de discriminação racial e desvantagens estruturais. Estas tentativas de construir novas identidades nacionais ocorreram contra pano de fundo de relações neocoloniais econômicas. Enquanto politicamente independentes, economias latino-americanas frequentemente permaneceram dominadas por interesses estrangeiros. Grã-Bretanha e posteriormente Estados Unidos exerceram influência substancial através de investimento, controle comercial e ocasionalmente intervenção militar direta. Esta dependência econômica limitava opções políticas e sociais disponíveis mesmo para governos nominalmente soberanos. O século XX testemunhou tentativas através das Américas de finalmente cumprir promessas não realizadas das independências originais. Movimentos nacionalistas e populistas, desde o cardenismo mexicano e peronismo argentino até New Deal americano, Revolução Cubana, apesar de diferenças substanciais, todos buscavam aumentar a autonomia econômica, expandir direitos sociais e incluir grupos anteriormente marginalizados na vida nacional. Movimentos indígenas ganharam proeminência renovada a partir das décadas de 1960-70, desafiando a assimilação forçada e demandando direitos territoriais, autonomia cultural e reconhecimento político. Constituições recentes em países como Bolívia, Equador e Venezuela reconheceram explicitamente a natureza plurinacional destas sociedades e incorporaram conceitos indígenas como Sumacamana Sumac Calçai, bem viver, em suas estruturas legais. Para comunidades afrodescendentes, lutas contra a discriminação racial e por igualdade tomaram formas diversas através das Américas, desde movimento por direitos civis nos Estados Unidos e movimento anti-apartheid canadense até ações afirmativas no Brasil e reconhecimento constitucional de comunidades afro-latinas em países como Colômbia e Equador. Estas lutas por inclusão, reconhecimento e igualdade continuam até hoje. As Américas permanecem marcadas por profundas desigualdades, muitas seguindo linhas que remontam ao período colonial. Simultaneamente, as extraordinárias diversidades culturais, linguísticas e étnicas das Américas geram criatividade artística, inovação social e resistência contínua a estruturas de dominação. Em cada nação americana, tensões persistem entre narrativas nacionais unificadoras e realidades de diversidade interna, entre celebrações de inclusão teórica e realidades de exclusão contínua. O encontro que começou em 1492 continua a desenrolar-se, à medida que sociedades americanas lutam com seus legados coloniais complexos e trabalham para realizar ideais de democracia, igualdade e justiça dentro de contextos profundamente moldados por aquele encontro fatídico. O século XXI trouxe desafios e oportunidades novas para os povos das Américas. Globalização e tecnologia criaram novas formas de conexão, enquanto também exacerbam desigualdades existentes. Desafios ambientais, particularmente mudanças climáticas, ameaçam comunidades vulneráveis enquanto também criam urgência para abordagens de sustentabilidade informadas por conhecimentos indígenas tradicionais. Novas ondas de migração reconfiguram paisagens demográficas, com latinos tornando-se maior grupo minoritário nos Estados Unidos, enquanto Venezuela, Colômbia e outros países enfrentam migração em massa devido a crises políticas e econômicas. Estas migrações, tanto dentro das Américas quanto de outras regiões, continuam dinâmicas de encontro, miscigenação e transformação cultural que começaram 5 séculos atrás. Tecnologias digitais estão transformando como povos indígenas documentam e transmitem conhecimentos, conectam-se com comunidades relacionadas através de fronteiras e apresentam suas próprias narrativas ao mundo.
Da mesma forma, comunidades afrodescendentes através das Américas utilizam plataformas digitais para forjar conexões diaspóricas e desafiar representações dominantes. Através destas mudanças, a questão de identidade permanece central para as sociedades americanas. O que significa ser americano, seja norte, centro, sul ou caribenho? Quem pertence, quem decide, e como grupos historicamente marginalizados podem assegurar reconhecimento, igualdade e justiça? Como nações multiétnicas podem reconhecer seu passado colonial e construir futuros mais inclusivos? Estas questões não têm resposta simples, e diferentes sociedades americanas continuarão a encontrar seus próprios caminhos para abordá-las. O que é claro, entretanto, é que o encontro entre velho e novo mundo continua a moldar realidades americanas contemporâneas de maneiras profundas, para o bem e para o mal. A história do encontro que reescreveu a história não é simplesmente sobre o passado, mas continua a desenvolver-se no presente. As Américas permanecem laboratório global de encontro cultural, inovação social e desenvolvimento de identidades que transcendem categorias tradicionais. O capítulo final desta história extraordinária ainda está sendo escrito pelos diversos povos que hoje chamam as Américas de lar. Para entender a complexidade do intercâmbio colombiano e seus efeitos duradouros, podemos examinar mais detalhadamente alguns exemplos específicos. A batata, originária dos Andes, transformou demografias globais. Na Irlanda, tornou-se tão fundamental para a subsistência que, quando praga atingiu a colheita em 1845, resultou na Grande Fome que matou aproximadamente 1 milhão de pessoas e forçou outro milhão a emigrar, principalmente para a América do Norte. Na Europa Oriental, a batata tornou-se alimento básico crucial, permitindo o crescimento populacional que alimentou subsequente industrialização. Na China, sua introdução nas terras altas ajudou a suportar a expansão populacional dramática dos séculos XVIII e XIX. O milho, domesticado na Mesoamérica, difundiu-se globalmente, tornando-se cultivo importante na África, onde ajudou a suportar crescimento populacional, e na China, onde foi integrado a sistemas agrícolas existentes. Na Europa, tornou-se alimento básico principalmente em regiões como o norte da Itália, polenta e Balcãs. Mandioca, originária da Amazônia, transformou a agricultura africana após introdução por portugueses. Sua resistência à seca, capacidade de crescer em solos pobres e alto rendimento calórico fizeram-na cultivo crucial através de África subsaariana, onde hoje alimenta mais de 500 milhões de pessoas. Outros cultivos americanos com impacto global significativo incluem tomate, que se tornou fundamental para cozinhas mediterrâneas, pimentões, que transformaram culinárias asiáticas, cacau, que criou indústria global de chocolate, abóboras e cabaças, amendoim, feijões, abacaxi, tabaco e borracha. Em troca, Velho Mundo introduziu nas Américas trigo, arroz, cevada e outros grãos, café, cana-de-açúcar, bananas e outras frutas tropicais, gado, porcos, ovelhas, cabras, galinhas e outros animais domésticos, e inúmeras plantas ornamentais e especiarias. Este intercâmbio biológico estendeu-se a doenças, com consequências devastadoras para populações nativas americanas que não tinham imunidade. Varíola foi particularmente catastrófica, matando milhões e frequentemente precedendo contato europeu direto à medida que se espalhava ao longo de rotas comerciais indígenas. Em algumas regiões, taxas de mortalidade excederam 90%. Este colapso demográfico alterou profundamente sociedades nativas e facilitou a conquista europeia. Em contraste, principais doenças das Américas não tiveram impacto comparável na Europa. Teorias sugerem que sífilis pode ter se originado nas Américas e se espalhado para a Europa após retorno de Colombo, embora isto permaneça debatido. Independentemente, seu impacto não se aproximou da devastação causada por doenças do Velho Mundo nas Américas. Ecologicamente, o intercâmbio colombiano reconfigurou paisagens inteiras. Nas Américas, grandes mamíferos como cavalos, gado e porcos transformaram drasticamente ambientes, frequentemente competindo com espécies nativas. Cavalos, que haviam originalmente evoluído nas Américas mas extinguiram-se aproximadamente 10 mil anos atrás, foram reintroduzidos por europeus. Povos indígenas em regiões como grandes planícies adotaram rapidamente o cavalo, transformando suas sociedades de predominantemente pedestres agriculturais para equestres nômades centradas no bisão. Mais insidiosamente, ervas daninhas, pragas e patógenos do Velho Mundo também atravessaram o Atlântico, frequentemente superando espécies nativas. Gregory Crosby cunhou o termo imperialismo ecológico para descrever como organismos do Velho Mundo efetivamente colonizaram ambientes do Novo Mundo,
criando o que Alfred Crosby chamou de neo-europas, regiões onde biota europeia efetivamente substituiu ecossistemas nativos. Plantas europeias como o dente de leão, trevo, tanchagem e dente de leão rapidamente estabeleceram-se nas Américas. O historiador William Cronon documentou como colonos europeus em Nova Inglaterra interpretavam a dispersão destas plantas familiares como sinal de que Deus destinara a terra para seu uso, não percebendo que eles próprios eram vetores involuntários. Esta transformação ecológica frequentemente facilitava assentamento europeu. Porcos selvagens, por exemplo, consumiam alimentos silvestres que previamente sustentavam populações nativas. Gado e ovelhas degradavam habitats que suportavam caça nativa. Estas mudanças ecológicas forçavam comunidades nativas a depender mais de comércio com europeus, aumentando vulnerabilidade. O impacto mais tangível do encontro foi na própria paisagem física. Antes do contato europeu, grandes porções das Américas eram ativamente manejadas por povos nativos através de técnicas como queimadas controladas, silvicultura seletiva e sistemas agroflorestais complexos. O colapso populacional após contato significou que muitas destas áreas retornaram ao que europeus percebiam como natureza selvagem, não reconhecendo extensa modificação humana anterior. Nas regiões tropicais, evidência crescente sugere que grandes áreas de floresta amazônica que parecem prístinas foram de fato extensivamente manejadas por povos indígenas pré-contato. A terra preta amazônica, solo extremamente fértil criado através de técnicas indígenas de manejo, demonstra sofisticação de práticas agrícolas nativas. Similarmente, sistemas de terraços maciços nos Andes, campos elevados na Bolívia e outros exemplos revelam impressionante modificação ambiental pré-colombiana. Conforme o assentamento europeu expandia, novas formas de uso da terra alteravam dramaticamente paisagens americanas. Plantations monoculturais substituíram ecossistemas diversos. Extração mineral reconfigurou montanhas e poluiu bacias hidrográficas. Crescente urbanização concentrou populações humanas de formas sem precedentes. Esta reorganização espacial refletia novas prioridades econômicas e relações de poder. O impacto econômico do encontro foi igualmente transformativo. O influxo de ouro e prata americanos para a Europa aumentou a oferta monetária dramaticamente, contribuindo para a inflação significativa chamada Revolução dos Preços. Entre de 1500 a 1600, preços na Espanha aumentaram aproximadamente 400%, com efeitos similares por toda a Europa. Historiadores econômicos debatem quanto desta inflação foi diretamente atribuível a metais preciosos americanos versus outros fatores, mas seu impacto foi substancial. Este afluxo de riqueza também alterou relações de poder na Europa. A Espanha temporariamente tornou-se potência dominante, financiando guerras religiosas e imperiais com tesouro americano. Entretanto, como o historiador Arl Hamilton observou, esta riqueza fácil ironicamente pode ter retardado o desenvolvimento econômico espanhol a longo prazo, desencorajando investimento produtivo e inovação. Eventualmente, muito deste tesouro americano acabou na China, que tinha saldo comercial favorável persistente com a Europa. Prata americana financiou o comércio global emergente, conectando economias de Ásia, Europa, África e Américas em sistema verdadeiramente mundial pela primeira vez. Complexo triangular de rotas comerciais desenvolveu-se. Manufaturas europeias para a África, escravos africanos para Américas, produtos americanos para a Europa. O tráfico transatlântico de escravos tornou-se componente crucial desta economia emergente. Plantations nas Américas requeriam mão de obra intensiva, e após colapso da população indígena, colonizadores voltaram-se para a África como fonte de trabalho forçado. Aproximadamente 12,5 milhões de africanos foram embarcados para as Américas, com aproximadamente 10,7 milhões sobrevivendo à terrível passagem do meio. Este comércio brutal não apenas causou sofrimento humano incalculável, mas reconfigurou demografias e economias em ambos os lados do Atlântico. Em partes de África Ocidental, sociedades foram desestabilizadas pela perda constante de membros jovens e frequente chegada de armas de fogo utilizadas em raids escravistas. Nas Américas, sociedades de plantation emergiram onde riqueza e poder concentravam-se nas mãos de pequena elite branca dominando grandes populações escravizadas. O impacto intelectual do encontro foi igualmente profundo. Para europeus, a descoberta de continentes inteiros e civilizações desconhecidas desafiou estruturas conceituais existentes. A própria ideia de selvagem ou estado de natureza, tão importante para teóricos políticos como Hobbes, Locke e Rousseau, derivou parcialmente de relatos, frequentemente altamente imprecisos, de povos americanos. Debate sobre se nativos americanos eram totalmente humanos eventualmente levou à famosa controvérsia de Valladolid,
de 1550 a 1551, entre Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda. Enquanto Las Casas argumentava pela racionalidade e humanidade plena dos nativos, Sepúlveda defendia sua inferioridade natural. Embora Las Casas tenha vencido o debate formal, práticas coloniais continuaram frequentemente alinhadas com visões de Sepúlveda. Para povos nativos, o desafio conceitual era igualmente profundo. Além de lidar com tecnologias desconhecidas como armas de fogo e cavalos, enfrentavam um sistema de crenças que rejeitava fundamentalmente estruturas cosmológicas indígenas. Michel Houphouët-Willott argumentou que muitos povos nativos inicialmente não tinham categorias conceptuais para compreender a natureza do encontro, precisando desenvolver novos marcos antes de poderem formular respostas efetivas. Politicamente, o encontro transformou estruturas de governança em ambos os lados do Atlântico. Na Europa, descoberta das Américas contribuiu para o surgimento do Estado-nação moderno, com Espanha emergindo como primeiro exemplo. A administração de territórios distantes requeria novas estruturas burocráticas, sistemas legais e teorias de soberania, influenciando desenvolvimentos políticos europeus. Por sua vez, sociedades nativas americanas adotaram e adaptaram elementos de governança europeia. A Constituição da Confederação Iroquesa influenciou a Constituição dos Estados Unidos, como reconhecido por Benjamin Franklin e outros. Sob pressão colonial, muitos grupos indígenas consolidaram estruturas políticas anteriormente mais fluidas, frequentemente adotando liderança mais centralizada para melhor resistir à invasão. Religiosamente, o encontro produziu resultados complexos. Missionarios cristãos buscaban converter povos nativos, frecuentemente destruindo práticas e objetos religiosos tradicionais. Simultaneamente, nativos americanos frequentemente integravam seletivamente elementos cristãos em suas estruturas cosmológicas existentes, criando formas religiosas sincretes.